Eu luto com você agora. No aeroporto em Atlanta, no Dia dos Pais, Dustin Poirier disse isso para um policial. Não porque é violento, não porque é mau caráter, seguro julgamento, mas porque é a única linguagem que ele conhece quando a dor chega sem aviso. E os gregos tinham um nome exato para o que está destruindo o Dustin Poirier. Não é o álcool, é o nostos. Homero escreveu sobre isso há 3.000 anos. Na Guerra de Troia havia um guerreiro chamado Ajax, o maior dos gregos vivos depois de Aquiles. Invencível, inabalável. Ninguém o derrubava dentro de uma batalha. Ninguém. A guerra terminou, Ajax voltou para casa. E foi aí que ele desmoronou. Sem inimigo para vencer, sem batalha para travar, Ajax não reconhecia mais a própria face no espelho. A paz foi mais cruel com ele do que qualquer arma troiana. E ele foi destruído não por um adversário, mas pela ausência de adversários. Sem inimigo para vencer, sem batalha para travar, os gregos chamavam isso de nostos, que é o retorno do guerreiro ao lar depois da guerra. E Homero sabia, melhor do que qualquer um, que o retorno às vezes era a batalha mais difícil de todas. O MMA não prepara ninguém para parar. Muitos passam a vida inteira construindo identidade dentro do octógono. Cada camp, cada corte de peso, cada declaração, tudo orbita em volta da próxima batalha. Então você se aposenta e o octógono fecha. E, do outro lado da porta, não tem nada. Nenhum camp para te preparar para o vazio, para a tensão que você tinha e hoje já não tem mais. Nenhum treinador para a sua identidade quebrada e nenhum adversário para transformar a dor em soco. E antes de continuar, presta atenção porque isso não é problema exclusivo de lutador. Pensa no executivo que se aposentou depois de 30 anos numa empresa e não soube o que fazer na segunda-feira pela manhã. No pai que criou os filhos, cumpriu a missão e de repente se viu sem nada para proteger. O ninho vazio. No atleta amador que parou de competir e perdeu não só o esporte, mas a razão de acordar cedo todo dia e manter os compromissos alinhados. E não é porque isso não acontece com todos que não pode acontecer com alguns. Assim como não é porque ainda não aconteceu com você que não possa acontecer. O homem que construiu a identidade inteira em cima de uma única coisa, quando essa coisa acaba, fica sem chão. Não por fraqueza, por ausência de estrutura. Assim como o vilão real não é o álcool, não é a fragilidade. O vilão é a identidade de uma única dimensão. Aquela que o mundo cria em você sem te avisar. E que ninguém te ensina a desmontar antes que ela te desmonte. Dustin Poirier era o The Diamond, lutador, guerreiro. Quando o octógono fechou, quem ele era? No dia 21 de junho de 2026, Poirier foi removido de um voo em Atlanta. Bêbado, agressivo, desafiando o policial no saguão do aeroporto. 2 dias depois ele escreveu no Instagram o que nenhum lutador escreve. Abre aspas. Estou no ponto em que preciso de ajuda. Afastar-me do combate não tem sido fácil. O álcool destruiu a vida do meu pai e eu não vou permitir que destrua a minha. Minha família merece eu a 100%. Fecha aspas. Agora para e lê essa frase de novo. Afastar-me do combate não tem sido fácil. Ele já sabia o que o álcool faz, ele viu no pai. Carregou esse conhecimento a vida inteira como advertência. E ainda assim, ao parar de lutar, foi por esse caminho. Por isso eu digo que isso não é fraqueza de caráter. De novo, é o conceito que os gregos chamavam de nostos. É o guerreiro que sobreviveu a todas as guerras travadas dentro do octógono e foi derrubado por algo que nenhum camp o treina para enfrentar. A paz. O Ajax, que eu mencionei no início da conversa, não foi destruído por Troia, foi destruído por Ítaca, que é a ilha do lar nos poemas de Homero. O símbolo da vida comum que aguarda o guerreiro depois que a guerra acaba. E aqui está o problema sistêmico que ninguém quer nomear. O UFC investe milhões treinando lutadores para vencer. 0 preparando lutadores para parar. Nenhum protocolo de identidade com psicólogo. Nenhum suporte de transição. Nenhum camp para o nostos. Poirier foi lançado no vazio com uma declaração de aposentadoria e uma última luta. E ele não é caso único. É o sintoma mais visível de um problema que o esporte se recusa a encarar. Porque encarar significa admitir que o octógono cobra um preço que vai muito além dos rounds. E a pergunta que fica não é sobre Poirier, é sobre você. Você já perdeu algo que definia quem você era e não soube o que fazer com o silêncio que ficou? Não é porque aconteceu com Dustin Poirier que vai acontecer com você. Mas também não é porque não aconteceu ainda que você está 100% seguro. A mensagem aqui é que o homem que não constrói identidade para além do que ele faz, um dia vai se encontrar no aeroporto, numa segunda-feira sem reunião, num quarto silencioso depois que os filhos crescem, numa casa vazia, e vai ouvir o mesmo vazio que Poirier ouviu.
mesmo que por razões diferentes. Poirier pediu ajuda e isso não é derrota. É só o primeiro round de uma luta diferente. A luta mais difícil que ele já enfrentou, porque dessa vez não tem árbitro, não tem corner, não tem torcida. É só ele. O Nostos não é exclusividade de gladiadores. É de todo homem que um dia deu tudo por algo e teve que aprender a existir quando esse algo acabou. Me conta aqui nos comentários, você já perdeu uma identidade que definia quem você era? Caso sim, como foi voltar? Comenta aqui que vai ser um prazer trocar uma ideia com você sobre isso. Beleza? Forte abraço.